A mais uma aula do curso de equações diferenciais, e na aula de hoje a gente vai usar a teoria que a gente construiu nas aulas anteriores para resolver algumas equações diferenciais de ordem superior. Por exemplo, a gente vai começar por tentar resolver a equação diferencial y ao cubo menos y igual a zero, tá bom? Então, como a gente viu na aula anterior, a ideia para esse tipo de equação, isso aqui é uma equação diferencial de terceira ordem com coeficientes constantes, linear com coeficientes constantes. Então, a ideia para resolver uma equação desse tipo é supor que a gente conhece uma solução, supor que a solução é do tipo e elevado a mx. Então, inicialmente a gente supõe que a solução é nesse formato e a gente não conhece ali quem que é o m, tá certo? Então, a nossa ideia é tentar descobrir quem que é esse m, de modo que essa função e elevado a mx seja a solução dessa equação diferencial. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar substituir, fazer as derivadas necessárias aqui e fazer a substituição na equação diferencial. Então, nesse caso, a primeira derivada dessa função pela regra de diferenciação de função exponencial, vai ser m e elevado a mx. m e elevado a mx. Né? A segunda derivada dessa função vai ser m ao quadrado e elevado a mx. A terceira derivada dessa função vai ser m ao cubo e elevado a mx. Então, quando a gente substituir todas essas derivadas lá na equação diferencial, vai resultar na seguinte expressão, vai resultar na equação característica da função da equação diferencial. Então, fazendo a substituição, então o que a gente vai chegar aqui nesse caso? A gente vai chegar em então, m ao cubo e elevado a x, né? No lugar da terceira derivada vai ficar m ao cubo e elevado a mx, menos e elevado a mx, igual a zero. De modo, então, que essa equação aqui, eu posso colocar e elevado a x em evidência, é m ao cubo menos 1, e elevado a x igual a zero. Ou ainda, né, se você preferir, isso aqui resulta, lembrando que e elevado a x é sempre, aliás, e elevado a mx, e elevado a x, mx é sempre positivo, nunca vai ser zero. Então, a única possibilidade dessa equação ser igual a zero é se m ao cubo menos 1 for igual a zero. Tá? E essa aqui, como a gente viu na aula anterior, isso aqui é a equação característica dessa equação diferencial. Okay? Não era necessário refazer todo esse passo aqui, uma vez que a gente já tem a equação diferencial ali, então a gente já sabe que essa equação, a equação característica daquela equação diferencial vai ser a equação de mesmo grau que a ordem da equação diferencial. Então aqui m ao cubo, a ordem da equação diferencial é 3, e os coeficientes dessa equação característica são exatamente os mesmos coeficientes da equação diferencial. Então, pois bem, então agora o nosso problema consiste em resolver uma equação do terceiro grau na variável m. Essa é uma equação algébrica, não é mais uma equação diferencial. O m é um número, E se a gente permite que esse número seja complexo, então a gente cai na seguinte equação: m ao cubo tem que ser igual a 1, correto? Essa é a nossa equação. E daqui você tira que, de imediato, essa equação tem uma solução real. A solução real aqui, nesse caso, a solução real, com o número real, é m igual a 1. Né? Se m é igual a 1, então m ao cubo, vamos chamar esse aqui de m1, então m ao cubo é 1.
tá certo? Mas também essa equação diferencial, ela admite soluções complexas, né? Soluções complexas. Se a gente permite que o m seja um número complexo, então essa equação também permite soluções complexas, raízes complexas. Esse aqui é um clássico problema que a gente chama em cursos de variáveis complexas, chamamos de raízes da unidade. Tá? Raízes da unidade. Então, a gente quer saber quem são os números complexos cuja solução elevado ao cubo, ou elevado a qualquer que seja a potência, resulte em 1. Então, eu vou apresentar para vocês aqui são as raízes. Então, se você tem aqui uma equação m elevado... vou colocar de maneira genérica. X elevado usar a notação de números complexos. Z elevado a n igual a 1. As soluções dessas soluções complexas dessa equação são chamadas raízes da unidade. Elas são do tipo zj é igual a cosseno de 2 jπ sobre n mais i seno de 2 jπ sobre n. Okay? Então, e aqui o j variando de 0 até n menos 1. Então, a gente tem n raízes. A gente tem n raízes para essa equação, e essas raízes são dadas por essa fórmula aqui. Zj é igual a cosseno de 2 jπ sobre n e seno de jπ sobre n. Então aqui a gente consegue achar mais duas soluções, porque tem 3 soluções. Uma a gente já sabe que é a m1 é igual a 1, então exatamente esse é o mesmo problema ali, só estou trocando o nome da variável. Então aqui eu vou ter, observe que essa solução real aqui eu obtenho justamente... então, no nosso caso aqui, vou só explicitar aqui, quem que são as nossas soluções? Ali, no caso, é m ao cubo igual a 1, né? Então, o que vão ser as nossas soluções? Vai ser, quando eu substituo o j por 0, tá? Então, eu teria aqui z, quando o j é 0, vai ser cosseno j sendo 0, isso aqui vai ser cosseno de 0, mais i seno de 0, correto? Cosseno de 0 mais seno de 0. Bom, mas cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, a primeira solução para essa equação é z0 igual a 1. Está aqui. A gente já tinha achado essa solução real. As outras duas soluções vão ser quando eu substituo o j por 1 e 2, respectivamente. Então, z1 vai ser igual a cosseno de 2, j sendo um 2π sobre 3, né? Porque o nosso expoente ali é 3. Então, 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Tá certo? Seno de 2π sobre 3. Mas nesse caso aqui, a gente vai ter, então, que o Z1 vai ser quem? Cosseno de 2π sobre 3, cosseno de 2π sobre 3 é menos meio. Seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Tá? E a outra solução que vai aparecer, a Z2, vai ser exatamente a mesma coisa, só que eu substituindo ali por j igual a 2 agora, né? Substituir por j igual a 0, j igual a 1. Quando eu substituo por j igual a 2, então eu vou obter aqui, fazendo exatamente a mesma conta, 2π sobre 3 vai ficar 4π sobre 3, mais i seno de 4π sobre 3, e isso vai dar menos meio, menos raiz de 3 sobre 2i. Okay? Menos meio, menos raiz de 3 sobre 2i. Então, aqui nós achamos mais duas soluções, e essas duas soluções são conjugadas complexas uma da outra. Então, aqui a gente tinha uma solução real, e agora nós temos mais outra solução, que eu vou chamar de M2, a solução menos meio, mais
raiz de 3 sobre 2i. E a terceira solução é m3 igual a menos meio mais raiz de 3 sobre 2 i. Ok? 3 sobre 2 i. Muito bem. Então agora nós temos as três soluções e tudo que a gente precisa fazer, nós temos três soluções distintas. E aí, tudo que a gente precisa fazer é usar aquela teoria que nós construímos lá na aula anterior para encontrar as soluções dessa equação diferencial. Então, na aula anterior, a gente viu que se a gente tem três soluções complexas, então, três soluções reais, então, distintas, então as soluções da equação diferencial vão ser as da forma e elevado a mx, onde o m vai ser cada uma dessas soluções distintas que você obtiver. No caso de complexo, então uma solução a gente já tem. Uma solução aqui vai ser y1 de x é igual a e elevado a m, um m que a gente achou que é 1, então e elevado a x. Isso aqui quando eu colocar o m1, que é igual a 1, correto? As outras soluções, no caso de solução complexa, no caso de soluções com expoentes complexos, então a gente viu que as soluções, né, se você tem aqui, se as suas soluções m são do tipo alfa mais ou menos beta i, então a gente viu que a gente tem duas soluções possíveis, uma delas é e elevado a alfa x cosseno de beta i, de beta x, aliás, desculpa. E a segunda e a outra solução vou chamar aqui de solução 3, é e elevado a alfa x seno de beta x. Tá? Essas são as duas soluções reais quando a gente tem as duas soluções quando a gente tem raízes complexas para a nossa equação característica, para a nossa equação algébrica. Então, aqui no nosso caso, a gente tem, essa foi uma solução, m igual a 1, a outra raiz que a gente obteve é menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Logo, a solução associada a essa raiz algébrica vai ser do tipo, que eu vou chamar de solução 2, porque aquela ali já é a solução 1, vai ser do tipo y2 de x vai ser e elevado a menos meio x, então vai ser menos x sobre 2, correto? Porque o alfa é menos meio. Cosseno de beta x. Bom, beta é raiz de 3 sobre 2, então isso aqui vai ficar cosseno de raiz de 3 sobre 2x. Essa é a solução. A segunda solução, quando eu uso a raiz algébrica menos meio mais raiz de 3 sobre 2u. E a terceira solução, então, é menos meio mais menos raiz de 3 sobre 2 raiz de 3 sobre 2i, certo? Mas essa terceira solução, observe que a gente só envolve alfa e beta aqui, né? A gente consegue duas soluções envolvendo alfa e beta. Então, usando essas raízes aqui, uma solução é essa aqui, a outra solução é a y, observe que essa aqui é exatamente o mesmo alfa e o mesmo beta daqui, né? Porque nesse formato o alfa é mais ou menos o beta, o beta ali é o número positivo. Então, a gente tem aqui que o y2 de x, a terceira solução, aliás, a terceira solução vai ser, colocar aqui mais para baixo para ter espaço, y3 de x vai ser e elevado a alfa, que é menos meio, então vai ficar x sobre 2, seno de beta x, raiz de 3 sobre 2x, correto? Então, nós temos as três soluções da equação diferencial. E a gente obteve essas três equações, essas três soluções, simplesmente resolvendo a equação algébrica m ao cubo igual a 1. Então, a solução geral dessa equação diferencial
a solução geral dessa equação diferencial, então, ela tem o seguinte formato. Ela é uma combinação linear das três soluções que nós obtivemos. Então, a solução geral vai ser y de x igual a C1 vezes y1 de x, C1 elevado a x, mais C2 e elevado a menos x sobre 2 cosseno de x, mais C3 e elevado a menos x sobre 2 seno, aqui cosseno de x, cosseno de raiz de 3 sobre 2x, mais C3 e elevado a menos x sobre 2 seno de raiz de 3 sobre 2x, certo? Essa é a nossa solução geral, então, da equação diferencial. Então, resumindo, se você tem uma equação diferencial de terceira ordem, você precisa achar três soluções para essa equação diferencial, três soluções que são linearmente independentes, e a gente já viu nas aulas anteriores como que a gente faz esse procedimento. Solução equação diferencial de ordem superior com coeficientes constante homogênea, a gente resolve simplesmente fazendo essa substituição. E então, se a raiz for real, a solução é simplesmente substituir essa raiz real lá no expoente, no lugar do m. Se para soluções que são complexas, então a gente usa essa fórmula que está aqui, correto? Essa fórmula que está aqui para obter a solução, as demais soluções para os casos em que as raízes são números complexos, tá bom? Então esse é uma... Ah, tá, e o único detalhe que a gente usou aqui foi que a gente usou o conceito de raízes da unidade, lá de variáveis complexas, para obter essas soluções complexas da minha equação algébrica, dessa equação, m ao cubo menos 1 igual a 0. Okay? Então, vamos para a próxima equação diferencial. A próxima equação diferencial é y ao cubo mais y, a terceira derivada de y, mais 3 vezes a segunda derivada de y, mais 3 vezes a primeira derivada de y, mais a própria y igual a 0. Então, de novo, né, a gente supõe que a solução é nesse formato, e elevado a mx, é uma equação diferencial de ordem 3 com coeficientes constantes, linear. Bom, e aí eu tenho a minha equação característica associada a essa equação diferencial. Quem que é a minha equação característica aqui nesse caso? Deixa eu melhorar essa. Equação característica. Nesse caso, a minha equação característica vai ser a equação algébrica em m que tem os mesmos coeficientes da minha equação diferencial. Então, vai ser m ao cubo mais 3m ao quadrado mais 3m mais 1 igual a 0. Certo? Essa é a equação diferencial. Essa é a equação algébrica, a equação característica dessa equação. m ao cubo mais 3m ao quadrado mais 3m mais 1 igual a 0. Bom, aí essa equação diferencial aqui, essa equação algébrica, você pode simplificar. Eu preciso resolver, né, encontrar essas raízes, mas nesse caso particular, você pode observar que essa equação, ela na verdade é m mais 1 elevado ao cubo igual a 0. Tá certo? M mais 1 elevado ao cubo igual a 0. Essa expressão aqui, m ao cubo mais 3m ao quadrado mais 3m mais 1, na verdade ela é m mais 1 ao cubo. Tá? Essa expressão toda aqui pode ser fatorada nessa aqui. Muito bem, então agora a gente tem essa equação algébrica, eu preciso achar as raízes dessa equação algébrica. Nesse caso aqui, então, quem são as raízes aqui? Bom, a única forma de alguma coisa ao cubo ser 0 é se
o que está como base dessa potência ser zero também. Então, daqui a gente conclui que M tem que ser igual a menos 1, tá certo? M tem que ser igual a menos 1. Menos 1. Ok? M tem que ser igual a menos 1. Muito bem. Acontece que, bom, então, uma solução, a primeira solução que eu vou chamar aqui, a gente precisa de 3 soluções, ok? Primeira solução. A primeira solução é a solução quando eu substituo o M ali. Então, vai ser y, vou chamar y1 de x, vai ser e elevado a x, ok? E elevado a x. Aliás, menos x porque é menos 1 a raiz. Então, essa é a primeira solução. Acontece que eu preciso de achar mais 2 soluções para essa equação diferencial. E precisa ser 2 soluções que são linearmente independentes, porque a equação é de ordem 3, então o conjunto fundamental de soluções tem que ter 3 soluções linearmente independentes. Aqui eu achei só uma dessas soluções, então eu preciso achar mais soluções. Então, aqui a gente vai usar o conceito de redução de ordem, tá certo? Redução de ordem. Aqui a gente vai usar essa solução para tentar encontrar as outras soluções através do método da redução de ordem. Tá? E o que consiste o método da redução de ordem? O método da redução de ordem consiste em você dizer o seguinte, as outras soluções, que eu vou chamar de Z, vou chamar de Z, as outras soluções dessa equação diferenciais são do tipo U de x, Y da solução que eu já tenho. Então, se eu tenho uma solução, as outras soluções dessa equação diferencial vão ter esse formato U de x, y1 de x, tá? Observe que y1 de x, nesse caso aqui, a gente sabe é e elevado a menos x. Então, já vou substituir aqui, colocar e elevado a menos x, ok? E elevado a menos x. Então, as minhas soluções dessa equação diferencial, pelo método da redução de ordem, eu vou supor que elas são desse formato, tá? E aí, agora a gente vai tentar supondo que isso é uma solução da equação diferencial, não sei quem que é a U, é exatamente ela que a gente quer encontrar, então eu vou ter que derivar essa equação, essa função, e substituir na minha equação diferencial. Então, a primeira derivada dessa função é quem? Nesse caso aqui, vai ser Z1, Z' de x, vai ser, eu não sei quem que é a U, então vai ser a derivada de U, que eu não sei quem é. Eu vou omitir o termo x aqui só para simplificar. Então, a derivada da z, dessa z ali, vai ser U, tá? U', e elevado a menos x, mais, regra do produto, a U vezes a derivada de e elevado a menos x. Derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x, então vai ficar U elevado a menos x, ou se você preferir simplificar, e elevado a menos x aparece nos dois termos aqui, nas duas parcelas, então isso aqui fica U' menos U e elevado a menos x, ok? Estou usando nada mais do que a regra do produto aqui. Segunda derivada dessa função z. Segunda derivada dessa função z. Bom, vai ser a derivada da derivada, tá certo? Então, essa segunda derivada vai ficar a derivada da primeira parte vezes a segunda parte. Observe que vai aparecer sempre e elevado a menos x, então já vou colocar aqui deixa para colocar de maneira simplificada. Então, a derivada dessa parte aqui é a derivada de U menos de U' menos a derivada de U. Então, vai aparecer aqui U duas linhas menos U', tá certo? Mais a derivada... Bom, vou colocar aqui, fica mais fácil. E elevado a menos x. Mais... mantenho isso e derivo aquilo. Mas, então, quando eu derivar o e elevado a x, vai aparecer o menos. Então, vai ficar menos U' menos U
e elevado a menos x, tá? Regra do produto de novo, e portanto, essa segunda derivada, então aqui eu tenho a primeira derivada, essa segunda derivada vai ficar como? E elevado a menos x em evidência, então vai aparecer u duas linhas, aparece um menos u linha aqui, e menos u linha aqui, então menos 2 u linha, certo? E aparece um mais u ali, né? Mais u ali, que só menos com menos a mais, e elevado a menos x. Correto? Então, essa é a segunda derivada. E a terceira derivada? Bom, a terceira derivada vai ser a mesma coisa, tá certo? É a derivada dessa expressão que eu acabei de derivar, que eu acabei de obter aqui. Então, vai aparecer a terceira derivada de u menos 2 vezes a segunda derivada de u mais a derivada de u. Isso vem de eu derivar o primeiro termo, e elevado a x, mais isso vezes a derivada de e elevado a menos x. Opa, desculpa, e elevado a menos x. Então, vai ficar menos, né? Porque derivando e elevado a menos x vai ficar menos e elevado a menos x. E aqui vai aparecer a segunda derivada, menos 2 vezes a primeira derivada, mais u e elevado a menos x. Okay? Então, vou juntar tudo isso aqui agora. Juntando tudo isso aqui, a gente tem a terceira derivada de u, tá? Terceira derivada de u, menos 2 duas vezes a segunda derivada de u com menos a segunda derivada de u, menos 2 u duas linhas, menos u duas linhas. Então, vai ficar menos 3 u duas linhas. Ops, u duas linhas. Menos 3 u duas linhas. O que mais que a gente tem? Mais o linha aqui com menos duas linhas aqui, mais também, aliás, porque tem o menos aqui fora, então vai ficar mais 3 u linha, correto? Mais 3 u linha, mais 3 u linha, e aparece menos u ali, menos u, então, e elevado a menos x, correto? E elevado a menos x. Então, nós temos agora a primeira derivada, a segunda derivada e a terceira derivada. Então, nós, como a gente partiu do fato de que a gente está supondo que z é a solução da equação diferencial, então eu tenho que substituir essas três derivadas aqui na minha equação diferencial, igualar a zero e ver o que acontece. Tá certo? Então, eu vou fazer a substituição aqui. Fazendo a substituição na equação diferencial. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou, só para a questão de facilitar um pouco a vida, observe que aqui eu vou ter que colocar a terceira derivada de z, 3 vezes a segunda derivada de z, mais 3 vezes a primeira derivada de z, mais a própria z igual a zero, tá certo? Essa aqui é a minha equação diferencial, só que eu estou supondo que z é a minha função agora, então tem que substituir ali por z. Então, para termos disso, observe que na z eu tenho o expoente elevado a menos x, na z' eu tenho e elevado a menos x, na z duas linhas eu tenho e elevado a menos x, e na z três linhas eu tenho e elevado a menos x. Então, e elevado a menos x aparece em todas as minhas parcelas da minha equação diferencial. Então, eu vou substituir aqui, né, por z três linhas mais 3z duas linhas mais 3z' mais z igual a zero. Essa é a substituição que eu vou fazer. Então, eu vou agrupar essa substituição pelas derivadas de u, só por uma questão de ser mais didático e mais fácil. Então, observe que aparece u três linhas, aqui aparece u duas linhas, u linha e u. Aparece u três linhas, u duas linhas e u em cada uma dessas parcelas que está aí. Então,
Onde que aparece o 3'? O 3' aparece só na terceira derivada. Então, vai ficar o 3' e elevado a menos x. Só aparece esse termo aqui. Então, eu vou colocar aqui. O 3' e elevado a menos x. Ok? Mais. Então, vou agora procurar pelos coeficientes que aparecem U2'. Okay? U2'. Então, observe que tem 3, menos 3 U2' aqui. Vou até destacar com uma outra cor para facilitar. Tem 3 U2' que aparece aqui na terceira derivada. Tem um U2' que aparece aqui na primeira derivada. Tá? Elevado a menos x, todos têm elevado a menos x, então eu vou esquecer um pouquinho. E só, né? Porque na primeira derivada não tem U2'. Tá certo? Então, vai ser menos 3 U2' que vem da segunda derivada e U2' que vem da segunda derivada de z. Tá certo? Vem da segunda derivada de z. Só que a segunda derivada de z está multiplicada por 3, né? Então, vai ser 3 U2' com menos 3 U2' aqui. Então, aqui vai ficar, deixa eu colocar de novo em vermelho, vai ficar menos 3e elevado a menos x, mais 3e elevado a menos x. Por quê? Porque a segunda derivada, o termo que vem da segunda derivada, é multiplicado por 3. E quem vem da segunda derivada é U2' somente, tá certo? Então, vai vir 3 U2', como eu já coloquei o U2' em evidência, então vai ficar só menos 3 elevado a menos x, tá ok? Não tem segredo nenhum, só estou organizando essa expressão, mas é só se substituir ali a terceira derivada, que é isso aqui, que é essa expressão toda aqui, 3 vezes a segunda derivada, que é toda essa expressão, 3 vezes a primeira derivada, que é toda essa expressão, e z, que é toda essa expressão primeira aqui, e você vai observar que a gente vai chegar na mesma coisa, tá? Mas agora eu vou, então, agrupar por o termo que aparece U'. Tá? Vamos olhar lá nas expressões que aparece U'. Então, U' aparece aqui na terceira derivada, né? Ó, 3 U'. 3 U', deixa eu colocar de novo em preto. 3 U' aparece aqui, multiplicado por e elevado a menos x, tá certo? Então, como eu estou colocando U' em evidência, vai ficar 3e elevado a menos x lá na expressão. Então, eu já vou colocar aqui. 3e elevado a menos x, ok? Muito bem. Vamos voltar lá e tentar agora encontrar aonde mais tem U'. Tem 2 U', menos 2 U', que vem aqui da segunda derivada de z, tá certo? Menos 2 U' da segunda derivada de z. Mas observe que a segunda derivada de z lá na minha equação diferencial está multiplicada por 3, então vai vir menos 6 U' lá para minha parcela de U2'. Menos 6. Então, vai ficar menos 6 aqui. Menos 6 e elevado a menos x. Ok? Tem mais U' em algum lugar? Vamos procurar U'. Aparece U' aqui na primeira derivada também. Tá certo? Ó, U' elevado a menos x. Então, colocando U' em evidência. Mas a terceira derivada também tem coeficiente. A primeira derivada também tem coeficiente 3. Então, vai ficar mais 3e elevado a menos x. Tá certo? Mais 3 elevado a menos x. E agora eu vou agrupar aqui os que tem U. Vou colocar na linha de baixo. Agrupar os que tem U. Quem tem U? Quem que tem U aqui? Tem menos U elevado a menos x, então vai ficar menos 1 elevado a menos x aqui. Aqui tem U elevado a menos x, tá certo? Então vai vir E elevado a menos, então menos E elevado a menos x, E elevado a menos x, 3 vezes, né? Aqui também vai aparecer 3 vezes, porque a primeira derivada de z está multiplicada por 3, então vai ficar menos 3u elevado a menos x, mais 3u elevado a menos x, menos u elevado a menos x,
e aparece aqui na própria z, u elevado a menos x. Então, vai ficar da seguinte forma. Menos e elevado a menos x, menos e elevado a menos x, menos mais 3 elevado a menos x, menos x, mais 3 elevado a menos x, menos 3 elevado a menos x, que aparece lá da primeira derivada de z, ó, aqui, tá? Destacando em preto aqui, tá? Tô colocando já, e aí agora vem o 1 daqui, o 1 da própria z, né? Mais 1, mais e elevado a menos x, ok? E isso aqui é igual a 0. Então, essa é a equação que resulta quando eu substituo aquela z aquela expressão que a gente considerou lá na equação diferencial, né? Substitui essa z na equação diferencial. Então, o que resulta essa história aqui? Tá? Resulta essa história aqui no seguinte. Aqui não tem muito o que fazer, vai ficar u elevado a 3 elevado a menos x. Então, u elevado a 3 linhas e elevado a menos x. Ok? Aqui, nos coeficientes de u elevado a 2 linhas, observe que tem menos 3 elevado a menos x e mais 3 elevado a menos x. Então, isso aqui é 0. E, portanto, o termo da segunda derivada em u não aparece. A mesma coisa vai acontecer aqui. 3 elevado a menos x mais 6 elevado a menos x mais 3 elevado a menos x, isso aqui é 0 também. Então, o linha também não aparece mais nessa equação diferencial. E muito menos u também vai sumir, porque menos 1, esse cancela com aquele e esse cancela com esse. Isso está aqui. Vai ficar elevado a... vai ficar 0. Então, simplesmente, essa equação diferencial em u ficou u elevado, a terceira derivada de u com relação a x é e elevado a menos x, mas desde que e elevado a menos x é sempre positivo, então o que eu tenho aqui na verdade é u, a terceira derivada de u tem que ser 0, né? É igual a 0. Então, observe que você pode imaginar, bom, mas você não reduziu a ordem da equação diferencial. Eu estava numa equação diferencial de ordem 3 antes, era y ao cubo mais 3y mais 3z mais z igual a 0, e agora você continuou numa equação diferencial de ordem 3 para u, né? Observe que a nossa variável agora é u, eu não conheço quem que é mais, não sei quem que é a solução u. Muito bem, mas aqui você pode reduzir se você chama w de u duas linhas. Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui não. Aqui, como essa equação diferencial está muito fácil para a gente resolver, então quem que se a minha terceira derivada é u, é porque a minha segunda derivada é uma constante, correto? Segunda derivada é uma constante, vou chamar de C1 essa constante. Bom, mas se a minha segunda derivada é uma constante, então na verdade é porque a minha primeira derivada é alguma coisa do tipo c vezes x, c1 vezes x, aliás. E se a primeira derivada é do tipo c1 vezes x, então é porque a minha própria função, o de x, é mais uma constante 2. Chama aqui, mais uma constante 2. Então, a minha terceira, a minha solução, a minha função, u de x, nesse caso, vai ser a integral dessa aqui, né? E a integral dessa u', né, vai ser c1. Isso é uma constante, C1 de x ao quadrado sobre 2, que eu vou simplesmente colocar x ao quadrado, porque vou embutir o 2 nessa constante C1. Mais C2x, né, que é a integral de C2 ali, mais uma terceira constante. Certo? Então, eu obtive aqui a minha expressão para a função u. A u tem que ser do tipo C1x ao quadrado, mais C2x, mais C3. Tá certo? 1x ao quadrado mais C2x mais C3. Então, agora eu tenho a minha z.
né? Então, qual que era a minha z? Quem que era a minha z? A z de x era u de x vezes z elevado u de x vezes z elevado a menos x, correto? Observe o seguinte, vamos só... Bom, e a u? Quem que eu obtive a u aqui? A u é c1 de x ao quadrado mais c2 de x mais c3. Essa é a minha função u, correto? Minha função u. Muito bem, muito bem. Observe o seguinte, né? Se eu volto lá na minha equação diferencial, essa fórmula que está aqui, essa expressão que está aqui é solução para qualquer que seja as constantes C1 e C2 que eu escolher, tá certo? Qualquer que seja as constantes C1 e C2, essa fórmula que está aqui é a solução dessa equação diferencial. Né? Porque o que a gente tem? A restrição nossa é que a U tem que satisfazer isso aqui. A U tem que satisfazer a terceira derivada dela tem que ser zero. Então, isso acontece para qualquer valor de constante que você escolher, porque são constantes arbitrárias aqui. Então, qualquer constante que você, isso vale para qualquer constante C. C1, C2 e C3. E C3. Tá certo? Constante C1, C2 e C3. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos construir soluções Z's agora. Então, vamos pegar... Vamos considerar o seguinte caso. Vamos supor aqui... C1 igual a zero, C2 igual a zero e C3 igual a 1. Uma combinação possível. Tá? É claro que eu estou tentando fazer combinações que são linearmente independentes. Por isso que eu estou pegando dois termos zeros e um termo diferente de zero. Então, se eu suponho isso, então eu obtenho uma solução para essa z que está aqui. Essa z, vou chamar de z1, que é essa configuração 1 aqui, né? Para essa configuração de parâmetros, vai ser, quem que vai ser a minha função u, então? Bom, a minha função 1 vai ser simplesmente C3, vai ser 1, né? Minha função 1 vai ser 1, porque eu estou supondo esse termo, o termo C1x ao quadrado some, o termo C2x some, porque o C1 é 0 e o C2 é 0, e o termo C3 é 1. Então, vai ficar E elevado a menos x. E elevado a menos x. Mas essa é exatamente a primeira solução que nós já obtivemos. Então, você já tem aqui, a gente recupera a primeira solução. Ok? Bom, vamos supor diferente agora. Vamos supor uma segunda configuração de parâmetros. C1 igual a 0, C2 igual a 1 e C3 igual a 0. Então, nessa segunda de configurações de parâmetros, então, eu tenho quem que é o meu U nesse caso. Nesse caso, o U vai ser só o próprio x, né? Porque o C2 é 1. E aí, então, a minha solução Z2, que eu vou chamar aqui, vai ser do tipo x e elevado a menos x. Então, essa é a minha solução Z2. Observe que nós obtivemos uma solução Z2. Uma terceira solução vai ser, obviamente, a gente colocando C1 igual a 1, C2 igual a 0 e C3 também igual a 0. Correto? Então, nesse caso, a nossa função u de x vai ser x ao quadrado, correto? E a nossa z, que eu vou chamar de z3 de x, vai ser x ao quadrado e elevado a menos x, certo? E elevado a menos x. Então, nós obtivemos três soluções para a nossa equação diferencial. A solução
Z1, que a gente já tinha obtido lá do início, né? A gente só recuperou ela aqui, nem precisava ter feito, porque a gente já tinha essa solução. Mas é só para ilustrar para vocês que, dependendo das configurações que eu tiver, então eu já vou obter essa solução, e elevado a menos x. A solução é Z2x elevado a menos x e a solução Z3x ao quadrado elevado a menos x. Então a solução geral da minha equação diferencial, solução geral daquela equação diferencial, a solução geral, de acordo com o princípio da superposição, tá certo? O princípio da superposição é a y de x vai ser, vou chamar de outra, mesma constante aqui, mas bom, vou chamar de K1 e elevado a menos x mais K2 x e elevado a menos x mais K3 x ao quadrado e elevado a menos x. Essa é a solução geral. Nós encontramos três soluções, tá certo? Então, três soluções que são linearmente independentes, isso é importante dizer, tá? Z1, Z2 e Z3 são funções linearmente independentes, tá certo? Então, por isso que eu posso fazer essa combinação linear. O princípio da superposição me garante que todas as soluções da minha equação diferencial vão ser encontradas por meio de combinações lineares dessas soluções fundamentais que estão aqui. Tá certo? Bom, esses são dois exemplos muito interessantes do conteúdo da aula passada, que ele explora exatamente o conceito de redução de ordem para você obter outras soluções linearmente independentes da sua equação diferencial, e também explora o conceito de raízes da unidade de variáveis complexas para você poder obter soluções complexas e, portanto, construir as soluções da sua equação diferencial a partir dessas soluções complexas. Tá bom? Então, a gente encerra por aqui e muito obrigado.